Olá pessoal, tudo bom? Então vamos continuar aqui com as nossas aulas de trigonometria, ampliando um pouquinho a ideia, né? Antes a gente trabalhou apenas com trigonometria no triângulo, né? Começamos no triângulo retângulo, depois ampliamos para o triângulo qualquer, né? E agora a gente vai ver que pode trabalhar com relações trigonométricas utilizando uma circunferência, o que amplia muito o nosso leque e explica alguns valores que a gente já encontrou e usou de seno, cosseno, por aí, tá? Mas, primeiramente, a gente tem que definir o que é uma circunferência orientada, que é a base da trigonometria no círculo. Então, circunferência, redondinha aqui, né? É uma circunferência em que a gente adota um sentido de percurso para os arcos, né? Então, eu posso pegar a partir de um ponto de partida e seguir esse arco aqui no sentido horário. Opa, sentido horário é esse aqui. Ou no sentido anti-horário. Ó, sentido horário, ponteirinho do relógio. Anti-horário, contra o ponteirinho do relógio. Em trigonometria, nós convencionamos o sentido anti-horário, né, o que vai contra o ponteirinho do relógio, como o positivo. Então, quando eu pego a partir daqui e ando no sentido anti-horário, eu tenho um ângulo positivo. Agora, se eu pego e sigo no sentido horário, eu vou ter um ângulo negativo, tá? Então, se eu seguir aqui, o meu alfa é positivo, maior do que zero. Se eu seguir no sentido horário, o meu alfa vai ser negativo, tá? Então, é uma convenção que a gente utiliza, tá bom? Bom, com base nisso, a gente vai definir algo muito importante, que é o ciclo ou círculo trigonométrico, tá? É o nome que se dá a uma circunferência orientada de raio unitário, tá? O que é isso? Eu tenho aqui uma circunferência, eu estou orientando ela, indicando que esse é o sentido positivo, e o raio dela mede 1, tá? Então, isso aqui é a minha circunferência de raio unitário. E a essa circunferência, a gente associa um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Ou seja, eu venho aqui e coloco, não torto igual eu desenhei, né, um plano cartesiano nela. Aqui fica muito mais bonitinho. A origem coincide com o ponto 0, 0, né? E se a gente lembrar, do centro até qualquer extremidade da minha circunferência, eu tenho o raio, né? Então, cada um desses eixos, como o raio é unitário, mede uma unidade, né? Tomando cuidado com o seguinte, lembra do plano cartesiano? Aqui é positivo, x positivo, y negativo, y negativo. Então, esta medida aqui, ó, vale 1 positivo, esta outra medidazinha aqui vale 1 positivo. Em compensação, seguindo essa ideia aqui, esta outra medidazinha aqui mede menos 1 e essa outra medidazinha aqui também mede menos 1, né? Já que todas elas são o raio. Tudo bem? Quando a gente pega a circunferência trigonométrica e joga os eixos aqui, ela fica dividida em 4 partes chamadas quadrantes, tá? E esses quadrantes são numerados seguindo o sentido positivo, né, da circunferência. Então, eu tenho aqui o primeiro quadrante, essa primeira parte, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto, né? Lembrando que eu estou seguindo aqui o sentido positivo do ciclo. O primeiro quadrante a gente pode chamar de um Q, Q1 ou um Q em romano, tá? O segundo quadrante, mesma coisa, né? 2Q, Q2, 2Q e por aí vai, para facilitar, tá bom? Isso aqui é importante a gente lembrar. E aí, uma coisa óbvia, né? Nós temos os principais arcos trigonométricos. Quando a gente parte de A, né, que seria a origem dos arcos.
e a gente segue o ciclo no sentido horário, a gente tem os seguintes valores, né? Aqui seria 0 graus, este ponto aqui corresponderia a 90 graus, né, o ponto B, o ponto C é 180, o ponto D 270 graus, e voltei aqui, eu tenho 360. Isso aqui se eu medir em graus. Mas lembra que em trigonometria a gente usa bastante os radianos, né? E é tão utilizado que a gente acaba nem colocando o rad, né? Então, o 90 graus mede π sobre 2. Eu poderia colocar π sobre 2 radianos. Mas quando eu estou jogando no ciclo trigonométrico, coloquei π sobre 2, eu já subentendi que é radiano. Então, 90 graus, π sobre 2. Aqui eu tenho o arco que mede π radianos, os 180 graus. Este pontinho D corresponde ao 3π sobre 2, ou 270 graus. E aí eu fechei a volta, né? Dei uma volta completa, cheguei aqui, os 360 graus correspondem ao 2π, seguindo o sentido positivo, né? O sentido anti-horário. Mas o que pode acontecer? Eu posso seguir no sentido horário, né? Lembra que o sentido horário é considerado o sentido negativo. Então, se eu partir aqui do início do ciclo trigonométrico e seguir por ele no sentido horário, o primeiro ângulo, o primeiro arco que eu vou encontrar é o menos 90. Né? Por quê? Foi 90 graus no sentido horário. E o sentido horário, a gente já viu que é o sentido negativo, tá? Então, ó, eu estou seguindo aqui no sentido negativo do ciclo. Então, vim do ponto A, caminhei, cheguei aqui no menos 90. Caminhei mais um pouquinho, cheguei no menos 180. Lembrando, o negativo é só para mostrar o sentido que eu estou caminhando no ciclo. Caminhei mais um pouquinho, cheguei aqui no menos 270. Caminhei mais um pouquinho, dei uma volta inteira no sentido horário, no sentido negativo, então eu caminhei menos 360 graus, tá? Em radianos, é a mesma ideia. Como eu estou me deslocando no sentido horário, eu estou me deslocando no sentido negativo. Então, eu saí do zero e andei π sobre 2 radianos, mas no sentido horário, no sentido negativo. Então, eu andei menos π sobre 2. Continuei o meu caminho no sentido negativo do ciclo, cheguei nesse ponto no menos π. Quer dizer que eu andei π radianos, só que no sentido negativo. Continuo com o meu caminho, cheguei aqui no menos 3π sobre 2. Lembrando que é 3π sobre 2 radianos no sentido negativo. Continuo com o caminho, chego no menos 2π, que quer dizer que eu dei uma volta inteira no ciclo no sentido negativo. Tá certo? Aí, eu posso utilizar isso daqui para localizar arcos no ciclo trigonométrico. Então, a questão é o seguinte: determinar em que quadrante pertence a extremidade P do arco de 36 graus. Então, ó, 36 graus, como ele é positivo, quer dizer que eu saí aqui do zero e segui o ciclo no sentido positivo, né? Bom, como eu quero um ângulo que esteja entre 0 e 90 graus, o 36 graus vai estar mais ou menos aqui. Então, ele vai estar no primeiro quadrante, certo? Aí, o item B, ele quer do arco de 135. Então, eu vou reciclar aqui o ciclo trigonométrico e vamos achar o 135. Então, estou seguindo. Como 135 é positivo, eu estou seguindo no sentido anti-horário. Então, eu já vim até aqui, andei 90 graus, mas eu quero chegar no 135. Ando mais um pouquinho. Ó, não cheguei ainda no 180. Então, o meu ângulo de 135 graus, né, a extremidade P, o pontinho P que finaliza ele, está aqui, no segundo quadrante. Seguindo aqui, no item C, ele quer o arco de 220 graus.
é positiva, então quer dizer que eu continuei seguindo aqui, né, no meu sentido positivo. Então, vou continuar. Andei 180 graus no sentido positivo, saí do segundo quadrante, vim parar aqui, no terceiro quadrante, que vai terminar no 270 graus. Então, o 220, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. O ponto P, extremidade 220, está aqui mais ou menos. Então, olha só, este ângulo todo é o ângulo de 220 graus, tá? Isso tudo aqui. Então, ele está no terceiro quadrante. E, para fechar, o arco de 300 graus. Então, vou reciclar aqui, né? Bom, se eu quero um ângulo de 300 graus, o que eu vou ter que fazer? Continuar percorrendo o ciclo trigonométrico, passar pelo 270 e chegar mais ou menos aqui, né? Então, aqui vai estar a extremidade P do ângulo de 330 graus. Então, isso tudo aqui, é o ângulo de 330 graus. Então, ele está no quarto quadrante. Detalhe, o ângulo de 90 graus, que é o π sobre 2, o ângulo de 180 graus, que é o π, o ângulo de 270 graus, que é o 3π sobre 2, o ângulo de 360 graus, que é o 2π, e o ângulo de 0, né, 0 graus, 0π, não pertencem a nenhum quadrante. Ah, mas como assim não pertencem? Eles estão aqui, ó, bem no eixo, né? Como estão no eixo, o eixo não pertence a quadrante nenhum. O eixo serve para dividir os quadrantes. Então, esses carinhas aqui, ó, que são as extremidades dos eixos, né, não pertencem a quadrante nenhum, tá bom? E aí, seguindo aqui, ó, determinar do arco de 480 graus. O 480 graus, ele é maior que 360 graus. O que isso quer dizer? Que para eu conseguir chegar em 480 graus, eu saí aqui da origem, vim aqui, fiz uma volta completa e ainda assim continuei caminhando até parar em algum lugar. A maneira que a gente tem de descobrir isso é encontrar o seguinte, o equivalente dele na primeira volta. Tá? Que é a mesma coisa de falar que é o côngruo a ele na primeira volta, tá? Côngruo vem de congruente, tá? Por quê? Esse cara aqui, vamos supor que pare aqui, mais ou menos para dar o 480 graus. Repara que deu uma volta inteira e mais um pouquinho. Então, ele vai coincidir com alguém que esteja na primeira volta, que são os ângulos, né, ou arcos menores que 360 graus. Mas como que eu posso fazer isso? Aqui até que é fácil, mas a gente vai começar com um exemplo fácil, para depois, na hora que chegar no mais complicado, a gente tirar de letra, tá? Eu pego 480, que é maior que 360, e divido por 360. Dica, não corte zero, né? Tem gente que vai querer fazer isso aqui, 480 por 360, corta zero e vai errar. Então, não façam isso. Então, 480 dividido por 360 dá 1. 1 vezes 0 é 0, 2, 1. O que significa esses valores, né? Se você fizer na calculadora, você também vai se ferrar. Por quê? Isso aqui quer dizer que foi uma volta completa, né? Então, você fez uma volta completa. E esse 120, que é 120 graus, é o resto, é o lugar onde você parou. Então, o que isso quer dizer? Que para você percorrer 480 graus lá no ciclo trigonométrico,
você teve que pegar, sair aqui da origem, pegar, dar uma volta completa lá no ciclo e ainda, depois dessa volta, você andou mais 120 graus, tá? E veio parar aqui, tá? Então, olha, o 480 graus, a gente fala que é congruente, então a gente usa esses três tracinhos aqui, ao ângulo de 120 graus. Por quê? Os dois têm a mesma extremidade, com a diferença que o 120 graus está na primeira volta, ou seja, antes de dar os 360, e aqui eu estou em uma outra volta, tá? Então, o 480, esse símbolo aqui significa que ele é congruente, tá? Significa que ele é congruente ao ângulo de 120, tem a mesma extremidade, tá? Então, esse cara aqui, consequentemente, está no segundo quadrante, tá bom? Ah, e se eu tiver arco negativo, arco de menos 110? O que a gente lembra? Se eu sigo no sentido anti-horário, sentido positivo. E os negativos vão estar aqui, ó, no sentido horário. Então, lembra, aqui é o zero. Se eu seguir no sentido horário, no sentido negativo, eu vou ter aqui o menos 90 graus, seguindo de novo, menos 180 graus, aqui em cima, menos 270 graus. E agora que a gente já conhece o símbolo de congruência, a gente pode indicar que o 0 graus é congruente ao ângulo de menos 360, que eu acabei de dar uma volta inteira, né? Como eu quero o ângulo de menos 110, eu vou seguir aqui no sentido horário, cheguei no menos 90, vou mais um pouquinho, não cheguei ainda no 180, eu tenho aqui este ponto, né, a extremidade P, que corresponde a menos 110 graus. Então, é esse aqui o ângulo de menos 110, porque eu vim no sentido horário, no sentido negativo. Ah, e os quadrantes? Muda o nome quando eu sigo o sentido horário? Não. Os quadrantes continuam sendo o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, independentemente de eu estar seguindo o sentido positivo ou sentido negativo. Então, o arco de 110 graus está no terceiro quadrante, tá? E agora, o arco de 1280 graus. Como que eu faço? A gente segue a mesma coisa, né? Pega o 1280, divide por 360 e aí eu descubro quantas voltas que eu dei, certo? E o resto me mostra onde eu parei. Então, 1280 por 360, se eu fizer 360 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9, com mais 1, 10. Ah, então, 3. 1080 para 1280, 200, né? Interpretando esses resultados aqui. Aqui eu tive 3 voltas completas, né? E aqui 200 graus é onde ele parou. Então, o que a gente sabe? Que o ângulo de 1280 graus é congruente ao ângulo de 200 graus, certo? Aqui, novamente, eu tenho 0. Como esse cara é positivo, eu segui no sentido anti-horário positivo. Aqui é 90 graus, 180 graus e 270 graus. E lá o zero, que é congruente ao 360, né? Então, o 200 graus, ele fez isso aqui, ó. Eu dei 3 voltas inteiras, que eu não vou representar aqui, porque senão o desenho vai ficar poluído. E aí, voltei, 90, passei no 180, andei mais um pouquinho até chegar no 200. Então, a extremidade P está aqui, ó, né? E aí, colocando o nome dos quadrantes, né? Lembrando, primeiro, segundo, terceiro
e quarto quadrante, esse cara está no quarto quadrante. Pode usar número romano ou número arábico normal. E agora, o arco de 3π sobre 4 radianos. Como é que fica mesmo? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Nossa, complicou minha vida, né? O que eu posso fazer? Transformar radianos para graus. Regrinha de 3. Ou um truque agora, né? Lembra que π radiano corresponde a 180 graus, né? Então, o que eu posso fazer? No lugar de π, pôr 180. Então, eu tenho 3 vezes 180 por 4, né? Eu posso pegar e, para ganhar tempo, simplificar, porque 180 dá para dividir por 4, tá? Então, eu posso pegar e dividir o 180 por 4 para ficar com um número menor. Vai ficar 3 vezes 45, que vai dar 135 graus. Aí agora eu lembro, né? Aqui é 90 graus, 180, 270, 360. Então, o arco de 3π sobre 4 corresponde aos 135 graus. Então, ó, passei pelo 90, mas não cheguei no 180, né? Então, vai estar mais ou menos aqui o 3π sobre 4, no segundo quadrante. Certo, pessoal? Ah, mais exercício envolvendo radiano. É difícil? Não. O truque é converter para graus. Vamos transformar esse ângulo aqui, esse arco de 11π radianos, para graus. Lembra que π radianos corresponde a 180 graus. Então, esse cara vai ficar 11 vezes 180 dividido por 3, né? Se você conseguir simplificar, eu recomendo, que aí você vai ficar com um número menor. O 180 dá para dividir por 3, então vai ficar 11 vezes 60, tá? 11 vezes 60 vai dar 660 graus. Isso aqui quer dizer que ele teve mais de uma volta, né? Então, a gente tem que encontrar o côngruo dele, né? Então, a gente tem que achar o cara que é congruente na primeira volta. Como que a gente faz isso? Pega os 660, divide por 360, né? Então, isso aqui vai dar 1. 1 vezes 360 é 360. Para chegar no 660, sobra 300 graus. O que isso significa? Que foi dada uma volta completa lá na circunferência e você parou, por assim dizer, no 300 graus. Então, 660 graus é côngruo ao 300 graus, ou seja, os dois têm a mesma extremidade. Então, vamos ver onde que está esse cara? Então, se eu seguir aqui, eu vou parar lá no π sobre 2, que corresponde a 90 graus. Se eu seguir mais um pouquinho, eu vou parar lá no π, que corresponde a 180 graus. Se eu seguir mais um pouquinho, eu vou chegar no 3π sobre 2, que corresponde a 270 graus. Aqui é o zero, né? E se eu fechar o ciclo aqui, eu chego no 360 graus, que é o meu caro 2π. Como eu vou até o 300, eu vou estar entre o 270 e o 360, né? Então, o meu ponto P, que é a extremidade do 300 graus, que é o côngruo dos 660 graus, que é a mesma coisa que 11π sobre 3 radianos, está aqui, ó. É essa volta toda aqui. Opa, fiz errado. Sair daqui é essa volta toda. Então, esse cara está no terceiro quadrante.
Aí esse arco de menos 5π sobre 6. Se o arco é negativo, eu já sei que eu estou, ao invés de ir no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, eu vim no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, eu saí daqui da origem e vim neste sentido, que é o negativo. Dica, transforme isso aqui em graus. Então, fica menos 5. Lembra que o π corresponde a 180 graus. Então, 5 vezes 180 dividido por 6. Né? Que a gente já percebe que dá para simplificar o 180 pelo 6. Né? Então, vai ficar menos 5 vezes 180 dividido por 6 dá 30, que vai dar menos 150 graus. Tá? Então, o que eu fiz? Saí do zero, vim aqui para o menos 90 graus, que é o menos π sobre 2, já que eu estou seguindo o sentido negativo, né? E ainda não cheguei no menos 150. Se eu seguir, eu vou parar aqui, no menos 180 graus, que corresponde ao menos π. Opa, eu parei no menos 150. Então, eu vou parar aqui, ó. A extremidade deste ângulo, o ponto P, que é a extremidade dele, é esse cara aqui, né? O arco de menos 150 graus é esse cara aqui, ó. Sair desta localização e seguir até aqui, ó. Tá? Então, é aqui que está o menos 5π sobre 6, que corresponde a menos 150 graus. Aqui é 150. Deixa eu corrigir aqui. Então, aqui é menos 150. Então, esse cara está no terceiro quadrante. Tá bom? Então, por enquanto é isso, tá? A gente vai voltar com mais detalhes nas próximas aulas. Bons estudos a todos, pessoal.